todos, nós vamos então na nossa videoaula de hoje no capítulo 9, Poder e Cultura no Império Persa. Nesse capítulo nós vamos conhecer as principais características políticas, econômicas, culturais e religiosas dos persas. Nós vamos reconhecer a importância das trocas culturais e comerciais entre as sociedades da Antiguidade Oriental. E nós vamos compreender a organização social baseada no desenvolvimento da comunicação e das estradas no Império Persa. Nós vamos aprofundar a nossa reflexão sobre o papel das cidades e da organização administrativa na consolidação do poder persa na região do Oriente Médio, bem como apresenta o processo de aculturação dos persas diante do domínio sobre outras civilizações. O poder e cultura no Império Persa. Recentemente, um dos países mais antigos do Oriente Médio, o Irã, viveu um período de agitações populares no qual manifestantes protestavam contra a crise econômica e o governo. Na Idade Antiga, esse mesmo território abrigou o Império Persa, um dos mais poderosos da sua época. Até 1935, o Irã guardava essa herança no nome do país, pois era chamado de Pérsia. Sua história teve início por volta de 2000 a.C., quando duas tribos nômades, os medos e os persas, ocuparam o planalto a leste da Mesopotâmia e lá se sedentarizaram, organizando dois reinos rivais. Posteriormente, os persas derrotaram os medos e entre os séculos VI a.C. e o século IX a.C., realizaram diversas conquistas territoriais, expandindo suas fronteiras em um vasto e poderoso império, como nós podemos ver na imagem dos mapas abaixo. Formação do Império Persa. Em 559 a.C., sob o comando do rei Ciro o Grande, os persas derrotaram os medos e iniciaram um período de conquistas territoriais, impondo sua dominação sobre regiões vizinhas, Mesopotâmia, Fenícia e Palestina. Assim, a Pérsia transformou-se em um império, ou seja, um reino que domina outros povos e submete-os às leis e às decisões do governo imperial. Depois de Ciro, a expansão territorial persa prosseguiu com o imperador Cambises, que liderou o exército persa na conquista do Egito. Mas foi durante o longo governo de seu sucessor Dário que a Pérsia se tornou um dos impérios mais organizados e poderosos do seu tempo. O governo de Dário. Dário tinha um jeito próprio de governar. Em primeiro lugar, detinha um controle absoluto sobre o império, mantendo numerosos funcionários públicos com a função de percorrer e fiscalizar constantemente os territórios dominados e de passar todas as informações importantes para o imperador. Esses funcionários eram conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei. Nós vamos perceber que Dário ele dividiu o império e essa divisão, cada uma dessa divisão era governada por uma pessoa que ele era denominado sátrapa. Esse sátrapa ele obedecia fielmente às ordens do imperador. E aí nós vamos perceber que, diferentemente de outros impérios, a Pérsia tinha 5 capitais: Persépolis, Susa, Sardes, Ecbátana e a Babilônia. O imperador mandou construir estradas ligando as principais cidades e organizou um sistema de correios, cujas mensagens eram levadas por pessoas a cavalo. Tanto as estradas como os correios foram essenciais para integrar e manter uma boa comunicação entre as diversas regiões do grande império. Aí nesse período nós vamos perceber também que as atividades comerciais, com as pessoas mudando de direção, também iam acontecendo. E era necessário, então, que houvesse a criação de uma moeda para todo esse império. E essa moeda recebeu o nome de dárico. As relações com os povos conquistados. Dário exigia que os povos dominados
pagassem altos impostos e fornecessem homens para servir o exército e construir estradas e obras públicas. Em troca, permitia que eles mantivessem seus costumes, suas leis, sua língua e sua religião, respeitando a cultura dos povos conquistados. Durante muito tempo, o imperador conseguiu evitar que eles se revoltassem contra a dominação persa. Nessa primeira parte, então, nós vamos ver aqui o esquema que nos permitiu aprofundar, então, no estudo da Pérsia. E nós vimos que, na formação do Império Persa, nós vemos que surgiu esse grande império através do conflito, né, com os medos. Nós vamos ver a expansão territorial, né, que transformou então a Pérsia num grande império. Nós vamos ver que começou com Ciro o Grande, depois Cambises, depois veio Dário. Como que funcionava o Estado, né? Nós vamos ver que o Estado ele tinha várias subdivisões, governadas por pessoas que levavam todas as ordens do rei para as pessoas e também davam um retorno ao rei do que estava acontecendo em cada parte do império. Nós vamos ver que eles tinham a construção e manutenção de diversas estradas. Eles tinham um sistema de correios, né, que nós vimos lá que as pessoas transportavam as mensagens a cavalo, que eles tinham impostos, né, Dário submetia os povos conquistados a diversos impostos. Vamos perceber que também essa movimentação de pessoas de um lado para o outro favoreceu o comércio e também que eles tinham o dárico, que era uma moeda única no grande império persa. Nós vimos também que, mesmo conquistando os outros povos, Dário permitia que as pessoas mantivessem os seus costumes, as suas leis, né? Então, houve respeito à cultura dos povos dominados nesse primeiro momento do Império Persa.